cantar, depois nós vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Só da igreja, que a paz do Senhor. Som. Já tentaram te calar com palavras que doeu no coração, mas continuo marchando. Se pedradas recebeu, eu sei o quanto que doeu, mas segue sempre em frente. Deus dá forças pra vencer. Se Deus está contigo, vai chegar. E não importa a tempestade desse mar. E é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalha, Ele é a nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Então não há porquê parar, não há motivos pra desanimar. A vitória já é sua pelo sangue de Jesus. Se Deus está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar. E é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalha, Ele é a nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Está contigo, vai chegar. Não importa a tempestade desse mar. E é Deus quem garante. Se a escuridão da noite atrapalha, Ele é nossa luz pra clarear. E a vitória é nossa. Sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Agradeço por oportunidade. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos orar pelos irmãos que ofertaram e dizimaram na casa do Senhor. Também apresentar a vida do pastor César. Irá trazer a palavra aqui de Deus essa noite, amém? Estende as suas mãos, Senhor Deus e querido Pai, nessa noite, queremos, Senhor, mais uma vez te louvar, te adorar e te agradecer por todos, Senhor, esses irmãos, Senhor, que estão ofertando e dizimando da tua casa. Que eu possa, Senhor, continuar abençoando a vida de cada um dos seus filhos. Senhor, derrame, Deus, as tuas bênçãos sobre a vida deles. Senhor, eles estão aqui, Senhor, mantendo a tua obra e fazendo, Senhor, o que o Senhor determina. Pai, que o Senhor possa abençoar de uma forma especial a cada um dos seus irmãos. Senhor, aquele, Senhor, que por acaso o Senhor está aqui essa noite, que não pode ofertar e nem dizimar na tua casa porque não está, Deus, empregado, que o Senhor venha, Senhor, abrir as portas de emprego para esse irmão, para essa irmã. Senhor, também venha, Senhor, aquele que está empregado, dar, Senhor, mais condições, Senhor, salariais, melhores condições. Senhor, que o teu nome seja glorificado na vida dos teus filhos.
Senhor, também vem o Senhor agora nesse momento, Senhor, também apresentar, Deus, o teu servo que vai trazer agora a palavra, a tua palavra. Não vai ser, Senhor, a palavra dele, não vai ser a minha palavra, vai ser a tua palavra, meu Deus. E que o Senhor possa falar conosco nessa noite de uma forma especial através do teu Filho. Senhor, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos ainda de pé, pastor César. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Carta Paulina, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu agradeço ao Senhor pela vida do pastor Eliabe, dos irmãos, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar na presença do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3. Nós vamos meditar nesse texto em poucos minutos. Creio que Deus lhe já reservou uma bênção a cada um de nós, porque Deus não despede ninguém sem uma bênção. Mesmo a palavra do Senhor é fiel e é digna, fidedigna, é isso? Ela é fiel e é digna de toda aceitação. Os irmãos acharam? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Eu vou ler, não vou ler todo o texto, a gente ganha tempo, mas eu vou ler o verso de número 9 e ao 12. Diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus-me eu como sábio arquiteto, fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, feno, palha. Termina aqui, né? Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Eu vou ser bem breve nas minhas palavras, não vou falar de história, eu vou simplesmente falar daquilo que Jesus, Ele quer falar conosco nessa noite, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, esse texto, ele vai falar de uma igreja que ela estava enferma espiritualmente, que toda a igreja, ela tem dificuldade, todos nós temos dificuldades, todos nós temos um período na nossa vida que eu aprendi, que tem dia que nós produzimos frutos, mas tem dias também que nós só estamos com as folhas. Mas nós temos importância. Se como folha, fazemos sombra para alguém. Se como fruto, nós alimentamos alguém. Mas nem todos os dias nós estamos cheios, né? Nem todo dia nós estamos produzindo fruto. Mas Deus, cabe a Ele declarar, né, sobre cada um de nós a necessidade que provém e que há uma necessidade de acordarmos para a glória de Deus Pai. Amém? Essa carta, antes de começarmos eu descortinar esses versos, eu quero falar um pouco desde o início, que Paulo, ele estava ausente, mas ele, ao mesmo tempo, ele estava presente pelo Espírito, e ele começa essa carta
elogiando o povo, trazendo a consciência de que nem tudo nós temos que levar ao pé da letra, muito menos chegar atropelando as coisas, mesmo sabendo que as notícias não são boas. Nem sempre nós temos que chegar já querendo resolver as coisas do dia para a noite, sem antes trazer uma introdução do problema e trazer calmaria ao ambiente, para depois se expressar naquilo que é necessário. Então Paulo, ele começa essa carta, como no verso de número 4, ele vai dizer: sempre dou graça ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Ele estava dizendo: eu sei de tudo o que está acontecendo. Alguém já me disse o que está acontecendo, mas eu quero começar essa carta elogiando. Eu quero dizer que eu sempre dou graça ao meu Deus por todos vocês, porque eu sei que o projeto de Deus para esta igreja, ele não depende de mim, não depende dos companheiros. O projeto que Deus tem para esta igreja, ele começou direito e eu acredito que ele terminará direito. E eu não posso ser responsável pela queda desta igreja. Eu tenho que chegar com o pé direito, porque o temperamento, tem hora que dá vontade de chegar com o pé esquerdo e deixar o direito para depois. Mas como nós entendemos que o edificador desta igreja não é eu, não é você, eu tenho que chegar, bater na porta primeiro e saber como é que está o ambiente. Como que eu faço isso? Está tudo certo aí? Está tudo bem? Posso entrar? Jesus, ele teve um diálogo com a mulher samaritana, mas ele não chegou já dizendo: cadê os seus maridos que você tem? Ele conversou com ela primeiro e deixou ela abrir o coração, e aí ele entrou com o que era necessário. E Paulo, ele vem trazendo elogio, mas ao mesmo tempo ele traz conselho. Ele começa aconselhando a igreja. Ele primeiro traz elogio, ele aconselha. Jesus, ele era especialista nisso, e Paulo, ele disse: eu não vim pregar a mim, mas eu vim pregar a Cristo, o Cristo que trouxe a instrução à igreja. E Paulo, ele vai dizer no verso de número 7, de maneira que nenhum dom vos falte. Ele estava aconselhando a igreja exercer o dom que estava manifestado da parte de Jesus Cristo na igreja. Era uma igreja que tinha tudo de bom, tinha todas as características de uma igreja poderosa na terra. Mas Paulo, ele vai instruir essa igreja a usar esses dons segundo a medida que o recebeu. Porque o dom não é nosso, o dom não é de ninguém, o dom é de Deus. E a exerção desse dom é manifesto para a edificação da igreja do Senhor. E ele continua dizendo no verso de número 10, que ele traz também alguns pedidos. Ele faz uns pedidos e ele começa a instruir, ele começa a dar orientações, e ele faz também alguns questionamentos, perguntas. Porque o verso de número 10, ele vai dizer: rogo, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, que não haja entre vós divisões. Porque tinha um grupo naquela igreja, e era um grupo que dividia-se em 4 partes. Está no verso de número 12. Esse grupo era nomeado o grupo do pau.
E o grupo do Paulo, ele dizia: eu vou começar agora, eu vou falar coisas novas, porque Paulo, ele veio com uma nova filosofia. Qual é a nova filosofia? Ele veio falar para os gentios. E outro grupo dizia: eu sou de Apolo. E Apolo, ele veio para instruir a igreja, mas de uma forma mais branda, pela sabedoria, pela filosofia. Porque tem hora, queridos, que nós queremos escolher o grupo que queremos pertencer. Tem horas que nós queremos escolher aonde queremos estar. Independente do ambiente que nós estamos, nós somos seletivos. Nós só queremos agregar a quem nós queremos, que agrada a gente. E o outro grupo era o grupo de Cefas, que era o Simão, o Pedro. E esse grupo era tradicional. Era o grupo que trazia a doutrina dos anos 70, dos anos 80. E hoje está tendo um conflito teológico, está tendo um conflito religioso com a cultura dos anos 70, dos anos 90, do ano 2000 para os dias atuais. Quem é o que tem mais importância? É o quem nasceu ou quem cultuou nos anos 80, no ano 2000 ou nos tempos atuais? Quem é mais importante? Ou quem dá certo? Qual é a doutrina que Deus se agrada? E Paulo, ele vai trazer essa instrução à igreja. Eu não sei aonde vocês arrumaram isso, mas Jesus, o Cristo, ele disse que era sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Mateus capítulo 16, versos 18. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele chama Pedro e diz: olha, eu também te digo, sobre esta pedra, ele estava dizendo sobre eu, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá. Porque existe uma diferença entre esta e essa. Qual é a diferença? A diferença é que esta está falando da pessoa no singular, e essa o transmissor está falando para uma pessoa mais longe. Então há uma diferença. E Jesus, ele disse: olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Só que o importante é, quem tem a voz de autoridade, quem tem poder de salvar, ele é Jesus. Mas tem um grupo que só olha para esse foco. Qual é o foco? Eu não sou submissa a homens, eu não ando segundo as ordens do homem, eu só sigo Jesus. E hoje tem os grupos dos desigrejados. Segura aí, gente. É palavra pastoral. É o grupo dos desigrejados. Eu não me importo com o que você pensa de mim, e eu não sou obrigado a ter amizade com você. Eu importo é que Cristo me veja e me ache graça. Eu não sirvo a ninguém. Eu não oferto em lugar nenhum, eu não dizimo em lugar nenhum, eu não pertenço a grupo nenhum, eu sou de Cristo. Existe uma doutrina para isso. E aí Paulo, ele chega dizendo: cuidado com o grupo que vocês estão defendendo no quarto, porque esse grupo é perigoso. Porque o mesmo Jesus que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele disse também: tudo que ligar aqui será ligado lá. Ou seja, se o horizontal não estiver legal, o vertical está travado. O mesmo Jesus que disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele está dizendo nessa noite que não adianta eu querer olhar para cima e ver anjos subindo e descendo, se eu não consigo ver o meu irmão do meu lado. Se eu não consigo ver a mão do meu irmão me ajudando, se eu não consigo ver a liderança como os meus ajudadores, como os meus orientadores, não adianta. Aí Paulo, ele chega dizendo para esse grupo, dizendo assim: porventura
É uma pergunta que ele vai dizer no verso 13, na parte A: está Cristo dividido? Porventura está Cristo dividido? Porque Cristo, Ele é um, e a igreja também é uma. Será que Cristo ele vai agradar grupos? Será que Cristo veio para liderar grupos? Será que Paulo veio para uma função, Cefas veio para outra, Apolo veio para outra, e assim sucessivamente, e cada um vai ficar com o que é melhor? Jesus ele disse: sobre esta, ele estava dizendo, só existe uma, e essa uma, ela tem que ser construída direitinho. Aleluia. E o texto vai dizer que ele faz uma pergunta: está Cristo dividido? No capítulo 2, já foi. Da aula de escola dominical, sofre na hora da pregação, misericórdia. No capítulo de número 2, Paulo, ele vai dizer, ele vai falar do seu caráter, mas também ele vai falar também das algumas perguntas que ele vai fazer. No verso de número 10, ele vai dizer: mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo. Ele vai falar de revelação, e ele também vai falar de discernimento, porque ele vai dizer: o homem natural, ele não discerne ninguém, ele só discerne quem é natural, mas quem é espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. E o texto vai dizer que Paulo, ele começa a fazer sua defesa, mas ao mesmo tempo ele vai dizer no verso de número 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, nem ouviu com os seus ouvidos, não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. O que ele estava dizendo? Olha, tem mistério aí que Deus não vai revelar segundo a revelação do Espírito Santo. Porque Paulo está dizendo assim: olha, tem coisa que vai ser revelada, e Paulo abre os olhos quando ele questiona, como que vai ser revelado? Aí Deus abre a cortina do céu e começa a revelar o Evangelho para Paulo, e ele começa a trazer essa luz para a igreja. Porque tem muitos pregadores que pregam esse texto dizendo assim: olha, Deus vai abrir o céu em seu favor, dê o que você tem, porque Deus vai abrir as portas em seu favor, porque Deus, você ainda não viu o que Deus vai fazer. Troca de valores. E aí a Bíblia ela vai dizer, no verso de número, no capítulo 3, eu não vou continuar aqui. Ele vai tratar da igreja de uma forma mais simples, mas com muita dureza. Por quê? Ele começa o capítulo 1 elogiando, ele começa o capítulo 1 aconselhando, ele começa o capítulo 2 dizendo que os irmãos que foi ter convosco, eles não foram ter com sabedoria humana, e ele diz que haja entre vós discernimento de espírito. Mas aí ele simplesmente, ele estava preparando a flecha. Ele só estava preparando a flecha, para quê? Para vir com a doutrina de verdade para a igreja. Porque, queridos, para me atrair a sua atenção, eu preciso fazer direito. E o texto vai dizer que Paulo ele chama a atenção quando a igreja está consciente. Porque a Bíblia diz que a Cloé e sua família, ela manda uma carta para Paulo, e Paulo lê a carta e diz: segundo me disseram, que vocês estão dividindo a igreja. Essa tal da divisão da igreja é um problema antigo. Só que ele traz orientações. E a orientação para a igreja é:
Por enquanto eu vou tratar como se eu estivesse começando agora a igreja. Vocês já estão com o cabelo branco, já tem 50 anos de crente, mas eu quero começar de novo. Vamos começar como? Eu vou começar dando leite para vocês. Eu vou dar leite, eu vou dialogar como criança, eu vou aconselhar como criança, porque quando se está começando um relacionamento de pai para filho, desde a inocência, se chama regeneração. Vamos começar de novo. Tem hora, queridos, nós temos que começar de novo. Independente se a igreja tem 100, 50, 200 anos, tem hora que tem que começar de novo. E Paulo ele vai dizer: eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como carnais, porque vós sois crianças, vós sois meninos. Então Paulo ele vai dizer à igreja que estava no meio deles, e ele começa a dizer: olha, eu vou fazer um exemplo, me dá aí uma semente. Colocou a semente na sua mão e começou a semear. Pegou o regador, colocou na mão de Apolo e disse: Apolo, vem regando. E aí ele faz uma pergunta: quem me deu a semente? Eu acredito que a igreja deve ter falado: foi Deus. Quem deu o rio para o Apolo pegar água? Eu acredito que eles estavam falando: foi Deus. E eu imagino Paulo dizendo assim: se é Deus que faz tudo, por que a gente quer fazer cada um do nosso jeito? Se é Deus que constituiu cada ministério, por que alguém escolhe o ministério que quer participar? Se Deus é quem dá tudo, é Ele que dá a semente, é Ele que dá a água, é Ele que dá a terra, eu sou simplesmente servo. E servir, queridos, não depende do cargo eclesiásticos. O servir que Paulo estava dizendo aqui, ele poderia muito bem: eu sou apóstolo. Ele disse: não, eu sou servo. Apolo também é servo. Aleluia. Ele estava dizendo: eu exerço o serviço diaconal na casa do Senhor. Eu preciso colocar isso, aleluia, diante do teu conhecimento, que vocês ainda precisam começar de novo, mesmo que os velhos costumes já estejam tomando conta da sua espiritualidade, mas eu quero te tratar de novo. Aleluia. E aí Paulo ele vai dizer: porque dizendo um eu sou de Paulo e outro de Apolo, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo? Ele estava dizendo: eu me anulo, eu não quero que eu apareça, eu quero que o fruto que eu plantar, ele apareça. Por quê? Eu sou simplesmente canal, eu sou um vaso que alguém vai utilizar. Quem é Paulo? E quem é Apolo? Se não ministro do Senhor. Ele estava dizendo: o que é um ministro? O ministro, ele não toma decisão sozinho, gente. O ministro, ele é nomeado para fazer o que é ordenado. E quem é o Senhor do ministro? É Jesus, o dono da seara. A ordem tem que vir dele. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores, representantes. Quem é Apolo e quem é Paulo? Aleluia. Ministro pelas quais crentes, conforme o que o Senhor vos deu a cada um. Ou seja, se a tua semente, a tua parte é semear, semeie com alegria. Se a tua parte é regar, regue com alegria. Se a tua parte é interceder, interceda com alegria. Se a tua parte é ministrar a palavra, mas faça isso como se fosse a última pregação. Se for cantar, cante ensaiado, bonitinho, e deixa Deus ser glorificado. Aleluia.
Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Verso 6. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Porque tem um texto que diz, olha, você lança a semente, você não sabe como ela vai crescer. Marcos capítulo 4. Você vai questionar, o que será, como vai ser? A responsabilidade, querido, não é sua, não é minha. Depois que você plantar, a responsabilidade não é sua, não é minha. É daquele que tem poder para regar a terra e fazer germinar aquilo que você plantou. Porque você só vai saber que o resultado depois que ela brotar é o tronco e sair a espiga. Aí você vai falar, puxa, eu plantei foi milho. Não é na hora que você planta que você vai colher, não. E nem a responsabilidade do crescimento vai ser seu. Porque se dependesse de mim, eu plantava hoje, colhia hoje. É assim, servo do Senhor. Se dependesse de mim, eu queria tudo para hoje. Mas o que Paulo está dizendo, olha, eu plantei lá atrás. Apolo, ele deu conselhos, mas vocês deveriam crescer para a glória de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sabe qual é o problema? É que eu quero o galardão do pastor, eu quero o galardão do cantor, eu quero o galardão dos que faz. Eu nunca quero o galardão de quem fica por detrás dos bastidores. Porque as pessoas veem, não creem. As pessoas não vivem o mistério de Deus, ela vive a revelação cumprida. Porque Paulo estava dizendo, é um mistério, gente. E aí vem o texto áureo desse culto nessa noite. Ele vai falar segundo. Aí ele estava dizendo, olha, não é eu, não é Apolo, não é ninguém, nem é Ceva, é segundo a graça de Deus. Aleluia. Segundo a graça de Deus é quem dá a última palavra. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois ele está dizendo, eu me dispus. Eu abri mão da minha sabedoria, eu abri mão do meu cargo, para quê? Para que a graça de Deus, eu não merecia, mas a graça de Deus viesse sobre mim, para que eu começasse uma obra. Aí Paulo vai sair da semente e vai começar na construção. E essa construção, diz o verso de número 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, sábio arquiteto, o fundamento e outros edificam sobre ele, mas veja, cada um como edifica. Ele está dizendo, olha, eu vou te dar todos os materiais, mas se você usar do jeito errado, a responsabilidade é sua. Olha como você vai edificar, olha como você vai utilizar os materiais. E ele vai dizer assim, olha, porque ninguém põe outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo Jesus. Aonde Cristo começou esse fundamento, gente? Pode responder. Desta igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevaleceriam. Quando essa igreja era inaugurada? No Pentecoste. Quando Jesus ele disse assim, eu vou ao Pai, mas vai acontecer um milagre, vai ser inaugurada a igreja. E ele vai dizer assim, olha, esta igreja, ela vai estar fundamentada, como diz lá em Efésios capítulo de número 4, ele vai dizer assim, olha, essa igreja está edificada sobre os apóstolos, os discípulos e profetas.
Isso aqui está falando o quê? Da escola, a escola apostólica. Qual é essa escola apostólica? Só existiu 12, gente. Para essa escola só existiu 12. Porque foi construída uma igreja junto com Jesus. Começou o alicerce, se eu tivesse tempo. Começou o alicerce. Qual é o alicerce? Cristo, ele é a pedra de esquina. Toda construção, para ser bem construída, para a glória de quem vai morar, precisa ter uma boa. E Jesus é a sua pedra de esquina. E essa pedra de esquina, querido, ela era provada no fogo, provada na água, provada na marreta, e era lapidada e era colocada nos cantos das construções. A primeira pedra. E sobre essa pedra viriam os apóstolos. Sobre essa pedra viriam os profetas. Isso aqui se chama edificação sobre os apóstolos e profeta. Mas a pedra principal é Cristo. E quando ele está falando essa edificação sobre o seu apóstolo e profeta, ele está dizendo, acima deles ainda vem aqueles que vêm para crescimento desta construção. Agora, sem Cristo, como será essa obra? Sem os apóstolos, como será essa obra? Sem os profetas, como seria essa obra hoje? E aí Cristo, ele vai dizer, ó, sobre esta igreja, essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá. Aleluia. E aí Paulo, ele vai dizer aqui, para a gente encerrar, no verso de número 12, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, para, feno, e aí sucessivamente, aí ele vai dizer assim, olha gente, esse material aqui é para ser usado nesta construção. E aí quando se fala de ouro, fala da natureza de Deus. E a natureza de Deus, ela tem que ser a primeira pedra da construção da igreja. E essa natureza, ela tem que tomar conta do ambiente, porque ela é a natureza divina, a natureza de Deus em nós, para a glorificação do próprio Deus. Quem está entendendo? Porque o conselho de Deus para Moisés foi, começa uma construção, mas como você vai começar? Pede oferta direito. Tem que começar pelo ouro, prata, bronze. Então a natureza de Deus, ela tem que ser exercida na nossa vida, porque nós somos semelhança e também temos a mente de Cristo. Apocalipse, capítulo de número 3, versos 18, diz, aconselho que venham até a mim, e compre prata, ouro, né? Resumindo, e também prata, e a prata, ela vai falar em 1 Pedro, vai falar do que? De redenção, vai falar da pureza, vai falar de que, meus irmãos? Vai falar da fidelidade, da consciência tranquila. Se quer dizer o que? Comprar. Porque prata se usava tanto para comprar, como para fazer pacto de fidelidade. E tem um texto na palavra do Senhor que vai dizer exatamente o que eu estou falando para você nessa noite, que eu e você, nós não começamos essa obra sozinho, porque houve uma compra, Deus nos comprou para a sua glória. 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro 1, 18. Eu não comprei vocês com prata nem com ouro, mas eu comprei com o meu próprio. Você pode ler? 1, 2, 3. Sabendo que não foi com coisas combustíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da
Paulo, ele vai dizer: olha gente, eu vou colocar os materiais nas suas mãos, mas se a obra que você começar a executar, se ela não for do jeito do crescimento para a glória de Deus, as responsabilidades serão suas. Por quê? Cada material que eu te der vai ser provada E essa prova no fogo vai falar de obras, vai falar de galardão. E ele vai dizer: olha, conforme a sua construção, você tem que fazer do jeito correto. E aí Paulo ele vai dizer também de um outro material, estou correndo, que é pedras preciosas. Isso está falando de quê, meus irmãos? Pedra preciosa, ela vai falar exatamente do cuidado de Deus com a sua igreja. Do cuidado de Deus para com a sua igreja. E ele vai dizer, como Ezequiel, capítulo 16, do 11 ao 14, ele vai tratar essa igreja como se fosse um noivo que vai cuidar da sua noiva e vai adornar ela e vai dar joias para que ela fique enfeitada, preparada, adornada, para quando o noivo chegar, ela esteja pronta. Isso está falando de quê? De acabamento. Posso te dar um conselho? Lembra, acho que nem todos vocês presenciaram a construção dessa igreja, mas você, mesmo quem construiu, nunca vai lembrar do que está lá embaixo. Mas vai ter consciência de quem está lá embaixo é o que está dando sustentação. E vai saber também que existem os fundamentos. A igreja precisa saber que existe um Cristo, existem conselheiros, pastores que começaram tudo isso, profetas, apóstolos, discípulos. Só que eu também tenho a minha função. Qual é a minha função? Eu vou ter que continuar essa obra. Eu sou o tijolo, vamos dizer assim. Você é a massa. Nós somos a parte do material que deu o crescimento desta obra. E eu costumo dizer lá na igreja que o reboco, os enfeites, as irmãs. O que seria de nós, igreja, se não tivesse o acabamento, que é as irmãs que faz a festa? E elas ficam bravas porque não quer, a gente fala que vocês não é fundamentos, vocês não são, não, vocês fazem a parte mais bonita, vocês são fachada, você faz o reboco, a decoração, e todo mundo fica vendo o que vocês estão fazendo. E a Bíblia, ela vai dizer que Paulo, ele coloca materiais na mão do povo. A igreja do Senhor, ela precisa ser tratada como se fosse uma noiva. E vem três material diferente, que é madeira. Madeira vai falar da natureza humana. A igreja, ela não é direcionada pela natureza humana. A igreja é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Outro material, o feno. O feno me faz lembrar lá do Egito, quando Faraó ele começa a pesar o cargo sobre o povo de Deus, ele começa a pedir para o povo misturar a palha, feno dentro da massa para fazer os tijolos, mas mesmo assim não deixava de ir para o fogo, era provado no fogo. Então, se a tua obra ela não é ouro, deixa ela ser alguma desses materiais, mas não deixe de ser alguma coisa. E vem falar da palha também, fala de pessoas inconstantes, fala de pessoas que são levadas pelos ventos de doutrinas, fala de pessoas sem vida, fala de pessoas que não acham vida na palavra de Deus. E o texto vai dizer, eu encerro agora, em nome de Jesus, 1 minuto. E Paulo ele vai concluir, no verso de número 21. Portanto, ninguém, olha o que Paulo está dizendo, se glorie nos homens. Porque tudo é vosso. Sabe o que ele estava dizendo? Gente, para de ficar brigando entre vocês.
Porque vocês não estão enxergando que não é vocês, não é o grupo, porque esse grupo é de vocês. Essa liderança é sua. Vocês têm elas como aquele que te serve. Eles são responsáveis por vocês, eles são teus. Porque tudo é vosso. Ele está dizendo, tudo isso é de vocês. Para que brigar se já é de vocês? E ele vai dizer, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Só que ele estava dizendo assim, olha, tudo é de vocês, mas não torne Cristo dividido, porque Ele é de Deus. Ele é de Deus. E vós de Cristo. Meus amados irmãos, Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele não terá, eu vou ser simples, Ele não vai ter essa sensibilidade de seleção que eu tenho, que você tem. O Cristo que eu conheço, Ele é o Cristo que vai vir para uma igreja. E essa igreja prevalecerá se estiver nele. Porque o texto bíblico é bem claro, se vós estiver em mim, eu em vós, vocês vão ter o que vocês querem. Amém? Então a igreja do Senhor, que Paulo estava dizendo não ande segundo o que dizem, ande segundo o que Cristo ordena. Não ande segundo as tuas vontades, ande segundo a vontade de Deus. Porque Deus, Ele é responsável pela obra que Ele começou. Ele é fiel para cumpri-la, porque Ele é Deus. Deus abençoe a vida dos irmãos poderosamente. Queria ter mais um pouco, mas deixa para depois. Amém? Jesus Cristo abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Perdão o atraso, atrasei 12 minutos, mas que Jesus Cristo possa compensar cada um dos irmãos. Amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito,